Não, eu não estou meditando. Isso aqui não é sobre meditação. É sobre insegurança, sobre medo, sobre tensão, sobre um bloqueio quando estou diante das câmeras, né? Ou da câmera do meu celular, para ser mais precisa. Já faz um tempo que eu estou aqui tentando gravar. E aí então eu pensei, vou tentar outra vez. Já falei isso, acho que no primeiro vídeo meu, que eu queria abrir o canal justamente por isso, para me comunicar, para poder trazer as minhas ideias. Mas o que me fez e o que me faz sempre entrar e sumir aqui do canal é uma tal de insegurança, é um tal de um medo exacerbado que eu tenho. Eu me cobro muito. Na minha cabeça, nada que eu faço é o suficiente, sempre falta alguma coisa. Nunca tá bom. O outro não vai conseguir entender a minha mensagem. Por conta disso, estou tentando aqui há muito tempo trazer um conteúdo aqui pro canal. Abrir o canal com um propósito. Qual o propósito do canal? Comunicar. Eu tenho muita dificuldade em perseverar. Eu tenho muita dificuldade de constância. Eu tenho muita dificuldade de resiliência. Muita dificuldade. Por isso que eu fiquei aqui um tempão, sabe? Fazendo vídeo, apagando vídeo, gravando e apagando por conta dessa dificuldade. Mas aí, eu sou cristã e eu gosto muito de ler a Bíblia. E a história de Moisés me chamou muita atenção. A história de Moisés mostra um homem que ele tinha uma missão. E Moisés ali, quando ele percebeu que ele tinha uma missão, Moisés tomou ali uma iniciativa brusca. E ele então matou um egípcio e ele queria ali guerrear contra os egípcios para poder salvar o povo dele da escravidão, sabe? Não deu certo e Moisés fugiu. E Moisés então foi para um lugar solitário. Ficou lá por 40 anos, sabe? Moisés, ele não é muito diferente de muitos de nós, sabe? Quando se fala de insegurança. Moisés ficou 40 anos escondido. Sabe o que são 40 anos? E o que me deixa... a palavra não é intrigada, mas o que me deixa satisfeita, no sentido de saber que eu não sou a única insegura da face da terra, que você também não é o único, é saber a paciência de Deus, sabe? Deus esperou 40 anos para se apresentar a Moisés de novo. 40 anos depois não significa que Moisés estava prontinho ainda. Porque quando Deus o chama e Deus ali traz a proposta, revive na mente de Moisés o propósito dele. Moisés, lembra, 40 anos atrás você foi escolhido para libertar o povo, meu povo. Vamos sair desse acomodismo. Eu sei que aqui é bom, você está aqui pastoreando as ovelhas, maravilhoso, mas o seu propósito ele permanece, Moisés. Então bora, vamos levantar e vamos partir para o Egito. E o que me chama a atenção é que 40 anos depois, Moisés ainda não estava pronto. Ele ficou 40 anos escondido em um lugar tranquilo, cuidando das ovelhinhas. Ainda assim ele não estava pronto e quando Deus chamou ele, ele negou. Ele disse, não, começou a colocar um monte de desculpa, justificativa. A gente coloca como desculpa, né? Acha que Moisés estava inventando desculpas ali, mas não, Moisés estava com medo, estava inseguro, ele não se sentia capaz. E ali Deus anima, começa a mostrar para Moisés que a despeito do medo, a despeito da insegurança, de toda aquela questão emocional que Moisés carregava dentro de si, havia alguém maior, que era Deus. E que se Moisés permitisse, Deus iria capacitá-lo. Mas sabe o que eu também prestei atenção na história de Moisés? É que a maneira de Deus capacitá-lo foi dizendo assim, vá para o Egito, lá é o seu lugar, bora. Deus esperou 40 anos e Moisés ainda não estava pronto. Moisés ali aprendeu a ser um homem manso, um homem tranquilo, um homem do campo, um homem pacato. Claro que aqueles 40 anos surtiu muitos efeitos na vida de Moisés, óbvio. E que contribuiu e muito pro legado dele lá como libertador do povo do Egito, do povo de Israel. Mas, em outros aspectos, Moisés não estava pronto e Deus falou assim, até aqui tá bom, 40 anos foi o suficiente para você, agora desce. E vai libertar o povo. Você vai pegar a sua insegurança, seu medo, as suas debilidades emocionais e você vai descer. E você vai com todo essa complexidade dentro de você. E Moisés tentou se esquivar, mas quando não teve jeito, Moisés falou, não consigo. Deus falou assim, olha, eu vou te dar uma colherinha de chá. Vou chamar Arão para ser o seu porta-voz, para que
Arão fale por você, já que você tem essa dificuldade. E Moisés foi. Foi para onde? Moisés foi para o lugar que lhe causava insegurança. Ele foi para o lugar que lhe causava medo. Para o lugar que ele não se sentia capaz. Por mais que tinha ali um pequeno auxílio de Arão, mas ainda assim ele estava indo para o lugar onde emocionalmente ele era mexido, e muito mexido. E na nossa vida não é diferente. Na minha vida não é diferente, porque eu tô aqui em um lugar onde mexe com as minhas inseguranças, traz à tona, aflora os meus temores. No caso de Moisés ali, eu não sei o que causou o medo de Moisés. Talvez ali o faraó, o poderoso faraó, né? Aquela visão de um homem poderosíssimo. E Moisés precisou desconstruir isso na mente dele. Ele precisou quebrar esse faraó poderoso e no lugar colocar esse Deus poderoso. Às vezes, o nosso campo de batalha é justamente no lugar onde nós mais tememos. Você precisa entender o tamanho de Deus na sua vida, sabe? Em meio a todos os sentimentos paralisantes que te circundam, você precisa entender o tamanho de Deus na sua vida. Moisés saiu do conforto para viver no desconforto e aprender. Moisés saiu do conforto para viver o desconforto e cumprir a sua missão. Moisés tinha aprendido a confiar. E ele seguiu e atravessou o mar. E os egípcios ficaram para trás, afogados no mar. Eu desejo para mim, a partir de hoje, aqui, nesse canal, que todas as vezes que eu tenha que ligar a minha câmera e me comunicar com você, os egípcios da minha vida fiquem para trás, afogado no mar. Eu desejo mesmo para você, dentro da sua história, dentro daquilo que te dá medo, dentro daquilo que te faz sentir incapaz. Se você, assim como Moisés, se você, assim como eu, tem sentimentos paralisantes, eu desejo que a sua fé em Deus e também em você, que os passos que você dá um após outro, porque Moisés precisou caminhar muito para conseguir se tornar quem ele se tornou. Não era só o poder de Deus, era o poder de Deus com a ação humana. E que nós possamos agir todas as vezes que os sentimentos paralisantes vierem. Que nós possamos agir para que eles fiquem afogados no mar. E a gente consiga atravessar e chegar do outro lado. Foi muito bom falar com você hoje. Foi muito bom poder falar, abrir meu coração. Falar para você de medo, de insegurança, do porquê que eu sumi. Tem 6 meses que eu não gravo um vídeo aqui. Medo, insegurança. Mas se Moisés venceu, eu venço. Se Moisés venceu, você vence também. Certinho? Até o próximo vídeo, galera. Deus abençoe. Tchau, tchau.